Graça e muita paz, abençoados. Em nome de Jesus, eleitos santos de Deus, maravilhosos, que estão reinando em vida. Bom, como sempre, né? Hélio Gonçalves, canal Conversa em Graça, para a gente ter mais um papinho aqui. E lembre-se, quando tiver alguma dúvida, se a gente falou alguma coisa que não está de acordo, o seu entendimento é um, o meu é outro, de acordo com a palavra. Você pode discordar de mim, posso discordar de você, é por isso que eu estou aqui. Um canal bem simples, uma conversa bem simples também, bem humilde, dentro da palavra de Deus. Então, existem muitas pessoas do sistema que, sabe, nos atacam, né, de uma maneira que não tem fundamento nenhum bíblico, né? Fazem coisas, como eu disse no vídeo anterior, ao invés de usarem a palavra de Deus, usarem a Deus para preferir a sua palavra, não, eles estão colocando a palavra na boca de Deus. Tipo, a sombra de Pedro cura, dízimos em dinheiro, campanhas, nada disso é bíblico. Isso é só para o homem, para ele se locupetar. Mas vamos lá, eu preciso falar com os irmãos sobre a questão de... Nós temos um costume de, quando a gente tem uma amizade bem próxima, né? Nós temos o costume de falar meu amigo, minha amiga, mas na realidade o único amigo é Cristo, esse que está contigo. Nós temos um colega bem chegado, bem próximo, uma amiga também, ou quer dizer, uma colega bem próxima. Amiga é só a força de expressão. Mas vamos lá. Nós temos aí, nós somos amigos e fiéis eternos, nós em Cristo. Eu já quero logo começar aqui lendo no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 16. Vamos lá. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, e herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo. E com Ele sofremos também, com Ele seremos glorificados. Bom, o que nós queremos deixar bem claro é que quando você está em Cristo, nova criatura, você é, segundo Coríntios 5,17. Então isso nos garante que... E outra, no verso 16, segundo Coríntios 5,16, está dizendo que não somos mais vistos segundo a carne, e simplesmente segundo o Espírito. De vez em quando a gente solta algum jargão, alguma coisa do sistema religioso, né? Como o sangue de Jesus tem poder. Ele já teve poder. Teve, agora já não tem mais. O que tem poder agora é o Espírito dele que habita em você. Amém? Então, dúvidas que a gente tem são dúvidas da carne. Pecado a gente não comete mais, a gente comete um erro na carne. Então, são coisas que o sistema religioso, lógico, ele usa e ele faz a cabeça das pessoas, como outrora no passado fez a minha também. Quer dizer, mas o mais forte é aquele que está em mim, não o que está no mundo. E para que de repente você permaneça no sistema, outra pessoa, sei lá, permaneça, essas pessoas permaneçam no sistema. Medo. O que, por exemplo? Diabo, inferno, devorador, pecado, tudo isso é usado pelo sistema. Mais uma vez eu repito, eu não tenho nada contra as pessoas. A minha luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue. Minha e de todos aqueles que pregam o Evangelho da Graça. Por isso, simplesmente, nós lutamos contra o sistema, né? Porque hoje em dia, no vídeo anterior também, eu falava sobre desigrejados, né? Que é um movimento, né, que está acontecendo aí agora, que está assim,
Isso já é bem antigo já, e agora as pessoas estão voltando a como antes, né? As pessoas no livro de Atos, né? O livro todinho fala a respeito de que, por um acaso, os irmãos eles se congregavam em casas, né? Paulo, o próprio Cristo era fora do templo, chamou 12 discípulos também para sair do templo, para segui-lo e assim por diante. Está tudo certinho ali. E eu falo que às vezes as pessoas falam, fica olhando para cima, para tropeçar não sei aonde aí, porque não olha para o chão, está esperando a volta de Cristo. Mas ele já está em você. Então, como é que você vai esperar a volta dele se ele já está em você? Como que você vai na igreja buscá-lo sendo que ele já está em você? Sabe, o negócio é meio esquisito. No próprio livro histórico de Mateus, no capítulo 10, nos versículos aí de 1 a 42, está dizendo lá, outra, você, Lucas 4, Mateus 4, fala, ele já, você vai procurar ele na igreja, você, sinto muito, mas você não vai encontrar, porque ele já não está mais lá, ele foi expulso de lá, ele está em você, tá certo? Vamos fazer o seguinte, já que nós somos filhos e não criaturas de Deus, você não é mais ovelha, você é filho, filha de Deus. Ovelha que estava na lei de Moisés. Aí sim. Então nós vamos lá. No mesmo Romanos 8, mais no capítulo 8, no verso 29. Verso 29. Vamos lá. Porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou. Vamos ler novamente? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Eu falo muito que quando as pessoas falam assim que nós somos ovelhas e, quer dizer, éramos, né? Isso foi antes dos anos 70. As promessas já foram cumpridas até, quer dizer, a última se cumpriu na cruz. É assim que a gente tem que entender, é assim que a gente tem que ver, segundo a palavra. Mas todas as vezes que eu mesmo já fiz isso, a gente vai falar com alguém, um teólogo, um pastor, um presbítero, ele fala, tá, você está falando de Romanos 8, né? Mas lá em Gênesis está dizendo que sempre 95, pode fazer o que for aí, mas 95% desse povo só prega Antigo Pacto, Antigo Testamento, porque esse aí rende. Se pregar o Novo, qualquer carta das 14 epístolas de Paulo, que teve a revelação, como a gente já conhece, né, que foi ao terceiro céu, teve a revelação de Cristo. Ok? Se eles pregarem isso, se eles conhecerem, alguns até podem conhecer, mas prega porque, sabe, né, que nenhum pastor já falou para mim, velho, você tem razão em pregar a graça, mas para mim não tem graça. Bom, nessas e outras aí, muitas pessoas me atacam também, principalmente no Facebook, a gente faz algumas postagens, né? Faz ali umas postagens, chega irmão abençoado, diz que não, olha, você está errado, mas ele não prova. E como eu falei também no vídeo passado, anterior, que os ateus, na minha concepção hoje, eles são mais cristãos do que quem está dentro da igreja, que fica de segunda a domingo ali. Primeiro que ele já está sendo, esse é o chamado desigrejado. Não sou eu que não estou mais na igreja. Falei também a respeito de que isso aí está comprovado já. Capítulo 4 todinho de Gálatas, ou os versículos 24 e 25 do capítulo 3 de Gálatas. Nós não precisamos mais de tutores, de aio. Ah, então você não precisa de uma cobertura espiritual? Lógico, mas a gente já tem Cristo que está aqui. Então não preciso buscá-lo lá. Deus não vai falar só com o pastor e eu tenho que perguntar para o pastor, então o que Deus falou?
que vai acontecer comigo? Conversa. Isso aí não existe. Ele fala com qualquer um que esteja nele. Quando você está em Cristo, nova criatura você é. Vamos lá. Vamos voltar no verso 14. Vamos ler aqui novamente no verso 14. Romanos 8, 14. Vamos lá. Romanos 8, 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém. Então, essa verdade a gente tem que ter conosco sempre. Sempre, sempre. Não tem esse negócio de falar que não, porque a igreja e tal. Quando eu falo de igreja, as pessoas falam, mas você fala muito mal da igreja. Eu não falo da igreja. A igreja é você. Segundo a Bíblia, é você. Você que é. Você é um pequeno Deus. Você reina em Cristo. Você reina nesse mundo. Entendeu? Está escrito lá em Romanos 5,17. Só uma questão de ler. Mas as pessoas preferem mais deixar. Vai na igreja de domingo, o pastor abre a Bíblia, lê o que ele quer, interpreta o que ele quer, coloca na sua cabeça. Aí você fica a semana todinha remoendo aquilo. Por que você não vem? Pega esse livro aqui, ó. Eu tenho um monte, mas cada dia a gente usa um aqui para ver se bate com as versões dos irmãos. Mas é tudo palavra de Deus. Quando você lê, é que nem Martinho Lutero, né? Lê o primeiro capítulo de Romanos, foi aí que surgiu aquelas 95 teses. Por quê? Descobriu coisas que, por um acaso, a liderança não pregava. E aí o queimaram, perseguiu, até queimaram e tudo mais. E assim por diante. Então hoje, no próprio YouTube, né, nas redes sociais aí, os pastores estão assim desesperados. Porque eles não sabem o que fazer, né? Porque eles dizem que vivem da obra. Mas viver da obra tá lá debaixo do viaduto lá, ó. Viver da obra. Faça isso. Exemplo que eu já dei, que eu sempre dou também, é de Abraão, que deu o seu filho como sacrifício, né? Quando chega na hora do vamos ver lá, Deus falou, peraí, não faz mal para ele não, porque eu só queria saber se você tinha fé para isso mesmo, se você cria em mim. Então, um pastor, quando ele vê você entrando na igreja, ele olha para você como um cifrão, né, de patinhas. Aí, olha, dá o seu melhor, que Deus vai te dar 100 vezes mais. Aí você mete a mão no bolso, suponhamos que você tire R$1.000 e vai no gasofilácio. Chega ali e fala, não, peraí, não precisa, eu só queria saber se você tem fé. Mas você não faz isso, muito pelo contrário, insiste várias vezes para dizimar, ofertar para a obra, que não sei o quê. O Aldemir Santiago, que é para pagar a televisão, que só se vai enganar outro. Bom, deixa para lá, porque até no próprio versículo 1, né, do livro de Romanos, no capítulo 8, diz que agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Acabei de falar. Perdão, acabei de falar agora. Então quer dizer que já te livrou da lei do pecado e da morte. Hoje, erros que a gente comete, nós cometemos na carne. Também Gálatas capítulo 5, versículo 19. Obras da carne. Alguém está precisando de ajuda na igreja. Na igreja, parece que eu falo, né? E vamos orar porque Deus vai operar. Se não opera, ele vai falar, tá vendo como é que é? Está em pecado. Está matando as pessoas. Isso mata as pessoas. Hoje, pelo que eu sei, a gente estuda bastante, procura estar ciente, mais de 20% das pessoas que estão tentando se suicidar, depressivas, estressadas, males, são evangélicas, pastores. Aí vem alguém e fala para mim que na Bíblia está dizendo lá em Isaías 55 que ele
todas as suas dores e enfermidades ele já levou. Se fosse assim, então, que a gente não ficava doente. Então tem que ler. Quando eu leio aqui apenas um versículo, não é para você ficar só naquele um versículo. Leia o capítulo, né? O contexto também do texto que eu li, para não ficar nas minhas palavras, porque de repente eu vou me tornar, que jamais, né? Um líder religioso, para você entender como eu quero, não. Não é isso que eu quero, não. Tá certo? Você tem que ler. Todas as vezes que eu falo de um versículo, você lê os demais. Romanos capítulo 6. Tem mais passagens, tem outros livros também, mas eu vou falar apenas de Romanos para a gente ficar, né, não ter aquela confusão na sua mente aí. Vamos lá, Romanos 6, 22. 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Bom, resumindo, né, essa passagem, ela está dizendo que agora que você já é liberto do pecado, você é um servo de Deus, né, e tem o fruto da santificação e a vida eterna. É o que nós falamos que é o tema dessa conversa. É um amigo fiel e eterno. Amigo fiel e eterno. Jesus Cristo é aquele que está dentro de você. Tá certo? Então vamos lá. Vamos prosseguir aqui. Que livro que eu estou? Vamos ver aqui. Vamos sair desse e vamos para o livro de João. É um livro anterior a esse. João, no capítulo 1, no verso 12. Mas todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. 13. Os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então nós estamos falando aqui a respeito de um amigo fiel e eterno, Jesus Cristo, não de Nazaré. Eu não tenho nada, nós aprendemos muito com Jesus de Nazaré, mas ele veio para cumprir a lei, para ensinar a você e a mim, porque eu não tinha condições de cumprir um mandamento sequer, porque naquela época a lei de Moisés, 613 mandamentos ou leis, se você pisasse na bola em um, cumprir 612, mas errou um, pecou em um, pronto, você já está fora. E Jesus veio para pegar e ensinar tudo isso, tudo direitinho, né? Ele não veio para... ele veio para cumprir, não para revogar. Entendeu? Logicamente que existem muitos outros irmãos que têm um pensamento totalmente diferente. Não tem problema. A questão é do entendimento bíblico, né? E não importa também a questão de quem, ou o interessante é você proferir a palavra da graça. Eu costumo dizer para as pessoas, então é o seguinte, eu estou na graça agora, salvo para sempre, eu posso meter o pé na jaca agora, fazer tudo que tem direito e está tudo certo. Lé do engano, porque a realidade é uma só. Quando você já está salvo, então você vai procurar fazer exatamente o que a gente está tentando fazer. Abrir os olhos das pessoas. É isso. Por que eu faço isso? Para ganhar a salvação? Não, eu já faço isso porque eu já tenho a salvação. Entendeu? Então eu já faço mais sossegado, tranquilo. Eu já não tenho mais medo de Covid, não tenho medo de morrer. Não... Porque Paulo, ele fala também, poxa vida, viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro. Outra coisa é o seguinte, né? Isso está no livro de Hélio, no capítulo 7, versículo 7. Livro de Hélio, capítulo 7, versículo 7. Você morar com Deus é uma glória. Que glória, né? Agora você morar aqui com os homens é outra história. Outra história. Veja só, esse é o nosso objetivo. A gente está tentando aqui falar para as pessoas exatamente aquilo que
que não é certo. Se ela quiser continuar nesse erro, tudo bem. É uma questão de escolha, você escolhe. Se não me falha a memória, se eu estiver errado, me corrijam depois, mas eu creio que acho que no livro de Deuteronômio 25, 30, um negócio assim, está dizendo lá a respeito dos dois caminhos, né? Do certo e do errado. E Deus já aconselha o certo. Se eu fosse vocês, eu pegava esse aqui, entendeu? Então existem dois caminhos, o certo e o errado. Tem gente que quer continuar do jeito que está, então tudo bem, né? Quer continuar sendo CNPJado e tal, que está numa igreja que não é igreja, tem CNPJ numa empresa, e o pastor não é pastor, ele é o presidente da empresa. Beleza? Vamos lá então, para a gente passar uma pá de cal. Passar uma pá de cal aqui e vamos ver. João, no capítulo 15, falei que não ia mudar de livro, né, para não confundir as bolas, mas verso 15, João 15, verso 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Tudo que eu ouvi do meu Pai. Está aqui o Evangelho. O Evangelho, não é esses evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que não passa de ser livro histórico. Não tem nada a ver. Evangelho é um só. E aí você pode conhecer esse Evangelho no Novo Pacto e nas 14 epístolas de Paulo, né? Que é mais claro, de Romanos a Hebreus. Eu costumo falar sempre que se eu tivesse condições de dar uma Bíblia para cada um, no Brasil, fora dele, eu daria. Mas essa Bíblia só ia conter as 14 epístolas de Paulo, só, nada mais. Porque daí eu estaria refutando aquilo que o sistema faz aí atrás, faz aí fora, dizendo o seguinte, que eles só pregam só o Antigo Pacto, né? Testamento. Sendo que eles são gentios e estão pregando judaísmo, essas Santa Ceia, batismo em água, 6:4 de Romanos, capítulo 6, versículo 4, está falando que você já foi batizado, eu já fui batizado, com o sangue de Jesus na cruz. Todas as vezes que você entra dentro d'água, para se lavar, para tomar um banho, né? É uma ablução, tomar um banho. Você está, olha, é a mesma coisa de você falar, eu vou ter que fazer isso porque Cristo não fez a obra direito, eu tenho que fazer agora, tá certo? Mas não é bem por aí não, o caminho não é esse. Então, veja só, todas as vezes que você tiver alguma dúvida, você vem nesse livro aqui, que esse livro aqui, tá certo que ele foi escrito para os judeus, né? Mas se você vê essas cartas, aí você vai entender, seus olhos serão abertos, aí você já não vai ter mais aquela dúvida, você não vai crer tanto naquilo que falam para você. Amém? Bom, vamos lá, só para a gente matar aqui o 1 Coríntios capítulo 7, versículo 23. Cadê você? Tem tantas coisas aqui que eu vou falar para vocês, viu? Quando a gente quando se fala que você está em Cristo, nova criatura você é, tudo se fez novo, algumas pessoas, elas leem pura e simplesmente por ler, né? Ler por ler, porque elas não crêem nisso. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 23. Cadê você? 23. Vamos lá para a gente encerrar, tá bom? 7, 23, tá? Por preço fostes comprado, não vos torneis escravos de homens. Vamos ler novamente para encerrar. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Todas essas pessoas que estão participando do sistema religioso, elas são, sinto muito, mas são escravas. Eu sempre estou falando, conheço pessoas que
há 15, 20 anos aí dizimam e não sei o que, e oferta e tal, e está na pindanga, está doente, morre, não morre, não sei o que. Mateus 25, olha, vem cá, quando você foi visitar o meu filho lá e tudo mais, quando você deu alimento na prisão, no hospital, não sei o que e tal, você fez isso por mim, por ele, Cristo. Aí perguntam para ele, mas quando? A gente nunca fez nada pelo Senhor. Nada disso, não, mas quando fizeste a esses meus pequeninos, a mim fizeste. Essa é a realidade. Mas não, eu prefiro mais aí na igreja encher o bolso do outro do que aquele que está passando fome, que está precisando de ajuda. Deus foi, é e será eternamente contigo. Contigo e com todos os seus. Você continua reinando em vida. Quem está falando aqui é Hélio Gonçalves, no canal Conversa em Graça. Até a próxima.